Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje vai ser sobre o informativo 726 do STJ. Então, antes de começar a falar propriamente do informativo, fica aquele convite de sempre para você que vem aqui toda vida, que já nos conhece, que nos acompanha, seja através do Spotify, do Deezer, da Apple Podcasts, Google Podcasts ou por onde quer que você nos escute, a seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho para assim você ficar sabendo de todas as novidades. E fica também o convite para você que ainda não nos segue no Instagram, para começar também a nos seguir, porque lá a gente posta dicas jurídicas diariamente. Então vamos lá começar? O primeiro julgado de hoje foi inserido lá na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e está inserido mais especificamente lá no artigo 22, parágrafo único, inciso 1. É uma tese repetitiva, o tema 1075, e a tese ficou da seguinte forma: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é um direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, não estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101. O artigo 22, a que se refere esse julgado, ele trata sobre a existência de limites para os gastos públicos, exatamente com o objetivo de cumprir a meta fiscal. E o parágrafo único ele determina que se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, são vedados aí tanto ao poder público quanto às instituições que incorrer no referido excesso, de 95% do limite, inciso 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer tipo, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Então vamos lá. Ele traz aqui uma situação em que, se aquele ente público exceder 95% do limite previsto, a administração não poderá conferir nenhum tipo de aumento, vantagem ou reajuste de remuneração a qualquer título. Ok? Até aí tudo bem. Então, a administração não poderá conceder aumento se ela extrapolar a meta fiscal, e aí basta extrapolar, nesse caso, 95% do limite. Qual o detalhe aqui? Que esse próprio inciso traz duas ressalvas. A primeira ressalva, invertendo aqui a ordem, é aquela revisão prevista no artigo 10 do no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Qual é essa ressalva? É aquela revisão geral anual, que é devida ao servidor e que tem um mero objetivo de recompor a inflação do ano. Então, essa é a primeira ressalva, a revisão geral anual, ela continua sendo possível. E a segunda ressalva são aqueles aumentos derivados de determinação legal ou contratual. E aí, essa situação de progressão funcional, ela vai se enquadrar exatamente nessa ressalva da determinação legal. Porque, veja bem, é a própria lei, ou melhor, são as próprias leis das carreiras que já determinam quais são os critérios para a progressão funcional. Então, por exemplo, se você estuda para concurso de defensoria pública, você passou no concurso, foi nomeado como defensor. Você ingressa, por exemplo, como defensor público de terceira categoria. E aí, certamente, a lei estadual da Defensoria Pública, desse estado em que você assumiu, ele vai prever os requisitos para que você vá progredindo na carreira. Então,
depois de tantos anos você se torna defensor de segunda categoria, ou então defensor de primeira categoria. Enfim, lá certamente estarão os requisitos. Então veja que aqui a lei já existe de antemão. Não é o mesmo caso daquela situação em que se propõe um aumento a uma determinada categoria e esse aumento ele vai ser votado na Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, e vai vir uma lei nova determinando esse aumento. Não é a mesma situação. Nesse segundo caso, aí certamente não poderia, não estaria enquadrado nessa exceção. Mas nesse primeiro caso a lei já existe, então esse é o primeiro ponto. A progressão funcional ela é baseada em leis que já existem previamente, e aí tem mais dois pontos que devem ser necessariamente abordados. Primeiro ponto, essa lei já existe previamente e o ato de progressão funcional ele é um ato simples e vinculado. Então, se o indivíduo ele já preenche os requisitos para a progressão funcional, não existe nenhuma discricionariedade da administração pública para conceder ou não essa progressão funcional. É um ato simples e vinculado. Segundo ponto, é um direito subjetivo do servidor público. Então, se esse servidor público ele já preenche os requisitos para a progressão funcional, ele naturalmente tem um direito subjetivo, inclusive a pleitear judicialmente essa progressão funcional. O segundo julgado de hoje foi inserido lá na Lei 9613 de 98, que é a Lei da Lavagem de Dinheiro. O destaque ficou assim: na autolavagem não ocorre conjunção entre corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Ou lendo de outra forma, não é para facilitar a compreensão, o crime de corrupção passiva não absolve o crime de lavagem de dinheiro. É a mesma coisa, dita de formas diferentes. Vamos aqui para um exemplo fictício para ajudar a compreender essa tese. Aqui no nosso caso concreto, o Aristeu, servidor público, recebeu R$ 1 milhão de uma empreiteira para facilitar a regularização de uma grande obra que aconteceria em uma área de proteção ambiental. Portanto, foi praticado aqui o crime de corrupção passiva. Quais são os verbos do crime de corrupção passiva? É o receber ou então solicitar. Nesse caso, Aristeu recebeu esse valor, então, aqui, crime de corrupção passiva, bem tranquilo. Aí, se não bastasse, o Aristeu, ao invés de simplesmente utilizar esses valores, ele passou a adotar uma série de condutas típicas com a finalidade de imprimir a aparência de ilicitude do recurso obtido. Então, a gente pode imaginar aqui dezenas de coisas que Aristeu pode ter feito. Aristeu pode, por exemplo, ter criado negócios de fachada, pode ter colocado o dinheiro de forma fragmentada em nome de laranjas. Enfim, Aristeu pode ter feito aqui um monte de coisa para poder dissimular a origem desse valor. E aí, meus amigos, qual é o crime decorrente disso? Porque veja bem, se Aristeu tivesse simplesmente pego o dinheiro e começado a gastar esse dinheiro, e enfim, ou mesmo ter deixado ali guardado na conta dele, Aristeu teria simplesmente cometido o crime de corrupção passiva. Mas uma vez que Aristeu começou a procurar dissimular e ocultar essa origem, ele também está enquadrado lá no artigo 1º da Lei 9613, que é a lei que trata sobre lavagem de dinheiro. E aí o primeiro ponto, é possível a autolavagem? O que é a autolavagem? É aquela em que o próprio indivíduo lava o dinheiro decorrente da prática ilícita que ele mesmo praticou. É possível? É possível sim. Veja só o que nos diz a tese número 7 da edição 166 do Jurisprudência em Teses do STJ. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem,
isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu da infração antecedente e do crime de lavagem, desde que demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância que não ocorrerá o fenômeno da conjunção. Então, nesse caso concreto aqui, o advogado do Aristeu, ele tentou sustentar que esses atos de dissimular e de ocultar a natureza ilícita, eles eram uma mera decorrência daquele ato primeiro da corrupção passiva. Então, tentou-se ali a absolvição de um crime pelo outro. E essa tese não se sustentou, e o que se entendeu então foi que não há conjunção entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e, portanto, Aristeu responderá pelos dois crimes. E aí, meus amigos, aqui continuando, e já de antemão eu peço desculpas a vocês pela voz, que ainda está bem longe do ideal. Estou voltando aí de uma gripe bem pesada que realmente me deixou bem impossibilitado de gravar o podcast por alguns dias. Até por isso a gente teve um atrasozinho na disponibilização de alguns informativos. E eu vi que nos últimos 2 podcasts, do informativo 1045 do STF e da edição 187 do STJ, do Jurisprudência em Teses, a minha voz ficou bem falhada, ficou assim bem complicado. Mas vamos aqui tentando, na medida do possível, fazer o melhor que der, tá bom? Próximo julgado do dia foi inserido lá na Constituição Federal, e especificamente no artigo 5º, inciso 68, que trata sobre o habeas corpus. Determina que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O tema trata sobre a possibilidade ou não de impetrar habeas corpus contra o decreto do governador do estado que determina a necessidade de apresentação do passaporte de vacinação da Covid-19 para a entrada e permanência em locais públicos e privados. E aí, a decisão, o destaque do julgado ficou da seguinte forma: o habeas corpus não constitui via própria para impugnar decreto do governador do estado sobre a adoção de medidas acerca da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, para que as pessoas possam circular e permanecer em locais públicos e privados. E aí o que aconteceu aqui? Por conta dessa guerra de desinformação, que infelizmente tem sido a marca dessa pandemia de Covid-19, alguns indivíduos tiveram a ideia de impetrar habeas corpus preventivos para ter assegurado o direito constitucional deles a serem contaminados com Covid-19. Então, esses indivíduos, eles não queriam ser obrigados a se vacinar, se imunizar contra a Covid-19. Eles queriam realmente ali o direito fundamental à infecção pelo vírus e à propagação desse vírus a outras pessoas. Enfim, no final das contas é isso. E eles entenderam que a exigência desse passaporte da vacinação estava impedindo esse direito de locomoção deles, e por isso o habeas corpus preventivo nesse sentido de não ser exigido deles o passaporte de vacinação contra a Covid-19. Acontece que esse habeas corpus, ele na verdade está se direcionando a questionar uma lei em tese, ou um decreto, né, aqui no caso, mais um ato legal em tese. Então, nesse caso, para se impugnar esse tipo de decreto, se deveria necessariamente partir para o controle concentrado de constitucionalidade. Então, talvez aqui um ADPF, enfim, teria que se averiguar a medida necessária em um controle concentrado de constitucionalidade. E aí, meus amigos, vamos aqui para o Jurisprudência em Tese 178,
Tese 5 ficou da seguinte forma: não é cabível habeas corpus para impugnar ato normativo que fixa medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19, por não constituir via própria para o controle abstrato da validade de leis e dos atos normativos em geral. A lógica que é bem semelhante à lógica da súmula 266 do STF, que trata sobre mandado de segurança, mas que lá nessa súmula se determina que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. E aí, da mesma forma, não cabe mandado de segurança, né, para impugnar ato normativo que fixa a medida restritiva para prevenir disseminação da Covid-19, a tese 6, lá do Jurisprudência em Tese, edição 78. E caso se queira questionar a constitucionalidade ou não da exigência do passaporte da vacinação, essa questão é uma questão de constitucionalidade e a medida processual cabível é o controle abstrato. O mandado de segurança e o habeas corpus não podem ser utilizados como via transversa ou melhor, como simulacro de ADI ou de ADPF. E aí, meus amigos, fica aqui o apelo: se vacine. Simplesmente vá lá e se vacine, só faz bem, vai proteger você, vai proteger sua família, vai proteger as pessoas por onde você passa. Muito melhor do que estar perdendo tempo propondo habeas corpus preventivo, no tempo que você vai gastar para se consultar com o advogado, para poder esse advogado fazer esse habeas corpus, ou para você mesmo fazer, você vai perfeitamente no posto de saúde e cumpre a sua obrigação enquanto cidadão. E digo isso porque nós vemos no dia a dia situações muito tristes. Esses dias mesmo, um rapaz de 14 anos me falou que reprovou na escola porque a escola exigia que ele trouxesse o comprovante de vacinação para a Covid-19 e o pai não deixou que ele se vacinasse porque disse que havia um chip dentro da vacina implantado pelos comunistas. Então, a lei dentro da casa dele era que ninguém poderia se vacinar. E aí esse adolescente precisou ir tomar vacina escondido do pai depois, por conta dessa situação. Mas, enfim, até então ele já reprovou o ano e a vacina foi com o objetivo de retomar os estudos no ano seguinte. Então, realmente é uma situação muito triste e que com certeza aconteceu em várias outras situações, em vários outros locais pelo Brasil. Então, por favor, se vacinem. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que trata sobre mandado de segurança, e o destaque ficou da seguinte forma: não é possível a subsunção de dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto ao conceito de autoridade pública ou exercício de função pública, sobressaindo o caráter privado dessas atividades, declarando-se a ilegitimidade passiva a obstar o exame de mérito do mandado de segurança. Lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, se determina que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. E aí o que se tentou aqui foi fazer a subsunção do indivíduo que é, por exemplo, um dirigente de associação esportiva a esse segundo conceito de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. E aqui, só para que você entenda, é como se, por exemplo, você impetrasse um mandado de segurança contra um ato do presidente do Corinthians, do Flamengo, do Ceará Sporting Clube.
você impetrasse um mandado de segurança contra o dirigente de uma associação esportiva. E aí o que se decidiu aqui foi simplesmente que é inviável você considerar que esses dirigentes fazem parte, né, estão incluídos nesse conceito de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, tá bom? O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 369 do Código de Processo Civil, que trata sobre a compensação. Então aqui, em primeiro lugar, o artigo 368 determina que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até se compensarem. Então, eu devo R$ 1.000 a Lucas, Lucas me deve R$ 1.000, na verdade nem eu devo a Lucas, nem Lucas deve a mim. As duas obrigações estão extintas. Da mesma forma, se eu devo 1.000 a Lucas, ele me deve só 800, então eu continuo devendo a Lucas 200. Enfim, tranquilo, é algo que faz parte até do nosso senso comum. O artigo 369, ele determina que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencíveis e de coisas fungíveis. Então dentro desse meu exemplo com Lucas, as coisas são fungíveis, eu devo dinheiro a Lucas, Lucas me deve dinheiro. Dinheiro é um bem fungível por excelência, ok? As duas dívidas estão vencidas, então hoje as duas dívidas já podem ser cobradas, show. E terceiro ponto, as duas dívidas são líquidas. Então as duas dívidas estão perfeitamente quantificadas, R$ 1.000, R$ 1.000, então R$ 1.000, R$ 800. Duas dívidas se compensaram. E aí, vamos aqui começar pelo exemplo, depois eu vou trazer o destaque do julgado. O exemplo do dia, ele é um caso em que João devia R$ 1.000 a Maria, essa dívida não foi paga e a prescrição dessa dívida iria se consumar lá no dia 31 de dezembro de 2020. Então já tinha um tempo que João estava devendo Maria, e essa prescrição já iria se consumar lá no dia 31 de 12 de 2020. Só que aí Maria, esperta como só ela, muito atenta ao prazo prescricional dessa dívida, ela resolveu lá no dia 20 do 12, 10 dias antes da consumação da prescrição, e tomar um cafezinho lá na casa de João, conversar. E aí conversa vai, conversa bem, tomando ali uma cervejinha, né? O café já virou uma cerveja. Aí Maria disse: olha que televisão bonita, João. Me venda essa televisão. Eu lhe dou R$ 1.500 nessa televisão. Aí o João, 1.500, lhe dou R$ 1.500 nessa televisão. Ele, tá bom, pois leve. Cadê o dinheiro? Não, eu passo aqui amanhã e lhe pago. Então, olha só, Maria celebrou um contrato de compra e venda com o João, levou a televisão de João e disse que no outro dia ela iria chegar lá com o valor de R$ 1.500 para fazer o pagamento pela dívida. Mas Maria não é besta e também não pagou o João. E aí João, indignado, com o calote que levou de Maria, olha só, o João estava aí não sei quantos anos devendo Maria, mas rapidinho, quando Maria não pagou ele já propôs uma ação de cobrança. Então lá no dia 30 de janeiro de 2021, lembrando que a dívida de Maria teria prescrito no dia, a dívida de João com Maria no valor de R$ 1.000 teria prescrito no dia 31 de dezembro. Lá no dia 30 de janeiro de 2021, o João propôs uma ação de cobrança em face de Maria no valor total da dívida. E aí ele argumentou que, apesar de que ele tinha de fato uma dívida com Maria no valor de R$ 1.000, essa dívida já prescreveu. Essa dívida prescreveu no dia 31 de dezembro de 2020. A Maria, por sua vez, se defendeu afirmando que só devia R$ 500, porque na data do segundo contrato, que era no dia 20 de 12 de 2020, a dívida com o João ainda não estava prescrita. Então, se ela fez o contrato no dia 20 do 12, determinou que ia pagar no dia 21 do 12, ou seja, um dia depois, e nesse dia a dívida ainda não estava prescrita, a dívida de João com ela, então naquele momento a compensação já se operou. Então, naquele momento, esse valor de R$ 1.000 já foi compensado. Maria só deve para João R$ 500. Assiste razão a Maria, então, nesse ponto.
E aí, como é que ficou o destaque do julgado? A prescrição somente obsta a compensação se for anterior ao momento de coexistência das dívidas. Então, se a prescrição tivesse ocorrido lá no dia 19, no dia 10 de dezembro, por exemplo, e só lá no dia 20 de dezembro a Maria tivesse tido essa ideia brilhante de ir lá no João e comprar a televisão dele, aí realmente Maria não teria razão. Mas como a prescrição só ocorreu 10 dias depois que ela celebrou o negócio jurídico, que houve o vencimento dessa segunda obrigação e que houve ali já a compensação dos débitos, então nesse caso assiste razão a Maria e muito bem, Maria, parabéns pela estratégia brilhante. O próximo julgado foi inserido no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 7º do Código de Processo Civil, e o destaque ficou da seguinte forma: apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença. Então, meus amigos, só para a gente se lembrar aqui, vamos ler o que diz o artigo 525 do Código de Processo Civil. Ele diz que, transcorrido o prazo do artigo 523 para pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de nova penhora ou intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, o indivíduo ele foi condenado em uma determinada ação a pagar um valor. E após essa condenação, o autor, por exemplo, ele peticiona requerendo o início da fase de cumprimento de sentença e o réu ele se torna executado, né? Ele é intimado a pagar aquele valor no prazo de 15 dias. Esse é o prazo de cumprimento voluntário previsto lá no artigo 523 do CPC. E após o fim desse prazo, caso ele não pague voluntariamente, automaticamente se inicia um prazo de 15 dias para que ele apresente impugnação. A impugnação, então, vai ser o momento em que ele vai poder se defender dentro da execução. E essa impugnação, ela tem a fundamentação limitada. Então, lá no parágrafo 1º ele diz, na impugnação, o executado poderá alegar. E aí ele traz um rol daqueles fundamentos possíveis de serem alegados na impugnação. Por que, professor? Por que tem um rol? Porque imagina só, você propõe uma ação. Você, dentro dessa ação, na fase de conhecimento, o indivíduo, o réu, ele já teve toda a oportunidade de se defender. Já se teve ali uma discussão ampla sobre o direito em si. Agora você já tem um título executivo judicial aqui consolidado e você já está executando. Não faz sentido aqui, quando você for começar a execução desse título judicial, esse executado ainda poder trazer novamente pontos que já foram debatidos lá na fase de conhecimento. Então, por conta disso, o artigo 525, parágrafo 1º, ele limita quais são os argumentos que podem ser trazidos aqui nessa fase de execução, que são aqueles pontos que são pertinentes à fase de execução. Então, por exemplo, aqui no parágrafo 1º, o executado ele poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação, a transação, a prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, por exemplo, eu como executado, posso perfeitamente alegar que, olha, eu estou aqui sendo executado por essa dívida, mas na verdade eu paguei. Ou então, não, na verdade a gente chegou aqui no acordo e a gente fez uma novação dessa dívida. Ou então, houve uma compensação dessa dívida. Então, são argumentos que é possível você, mesmo na fase de execução, trazer. Qual o detalhe? Essas formas, essas causas modificativas ou extintivas da obrigação, elas devem ter sido supervenientes à sentença. Então, eu não posso, por exemplo,
chegar na impugnação e alegar uma prescrição que tenha ocorrido antes da formação do título executivo judicial. É isso que determina o texto aqui do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 7º, e é isso também o que foi decidido nesse julgado. Olha só como é que ficou aqui um trechinho do julgado. Em observância ao Instituto da Coisa Julgada e da eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título executivo exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 7º do CPC de 2015. O próximo julgado foi inserido também no Código de Processo Civil, mas dessa vez lá no artigo 1015, inciso 6º do CPC, que trata sobre o agravo de instrumento. E aqui o artigo 1015 traz um rol daquelas situações, daquelas decisões em que é possível a interposição de agravo de instrumento. E aí a gente sabe que esse rol, segundo já foi decidido, que é um rol de taxatividade mitigada, segundo a decisão da Corte Especial do STF, que foi lá da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que foi quem trouxe essa tese da taxatividade mitigada, que basicamente quer dizer que o rol é taxativo, mas que além dessas situações que estão ali previstas taxativamente no rol, é possível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, mesmo que não esteja naquele rol, aquela decisão específica em que se pretende impugnar, caso seja necessário impugnar naquele momento, sob pena de se tornar inútil a impugnação, então nesse caso também caberia o agravo de instrumento. É isso que é o rol de taxatividade mitigada. E aí vamos para um exemplo. O Joãozinho propôs uma ação em face da empresa X, e aí no bojo dessa ação, o Joãozinho fez um pedido para que o juiz fizesse a expedição de um ofício requerendo que a empresa X trouxesse aos autos determinados documentos que são fundamentais para o julgamento da ação, segundo afirmou Joãozinho. Acontece que o juiz negou a expedição desse ofício. E aí Joãozinho foi lá e interpôs um agravo de instrumento em face da decisão do juiz de primeiro grau. Quando chegou lá no Tribunal de Justiça, o desembargador negou seguimento ao recurso porque ele disse que o rol do artigo 1015 do CPC é um rol de taxatividade mitigada. E lá não existe essa previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que nega a expedição de ofício requerendo a juntada de documento nos autos. E aí o advogado de Joãozinho foi lá e disse: não, excelência, não é bem assim. Está lá no inciso 6º do artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Aí a excelência disse: sim, cabe contra a decisão interlocutória que trate sobre exibição de documento. Mas aqui não tem escrito que cabe contra a decisão que negou a expedição de um ofício para a juntada de documento. Aí Joãozinho disse: mas a excelência é a mesma coisa, eu só usei uma palavra diferente. E a excelência disse: pô, da próxima vez, utilize a palavra certa. Então, o que o advogado de Joãozinho fez? Ele, em primeiro lugar, xingou muito no Twitter, ele fez alguma coisa ali para descontar toda a raiva, talvez na parede, no travesseiro, que realmente é algo que daria raiva. Eu, como advogado, sentiria muita raiva, xingaria bastante a excelência, pelo menos internamente. Mas aí logo depois ele interpôs um recurso recurso especial em face dessa decisão que negou seguimento
ao agravo de instrumento. E o STJ decidiu naturalmente que é cabível. Olha só como é que ficou o destaque. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre mero requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, independentemente da menção expressa ao termo exibição ou aos artigos 306 a 404 do Código de Processo Civil de 2015. E aí na decisão, inclusive se deixa muito claro que, na verdade, a expedição de ofício para apresentação de juntada de documento é, na verdade, a forma pela qual se instrumentaliza o pedido de exibição. Então, quando você faz um pedido de exibição de documento ou coisa, como é que esse pedido vai se instrumentalizar? O juiz vai determinar a expedição de um ofício para que o indivíduo faça a juntada, né, aos autos desse documento, por exemplo. Então, enfim, é a mesma coisa. O único problema aqui foi que o advogado não usou o termo exibição e o magistrado aqui, em uma jurisprudência bem defensiva, né, na verdade, teve ali um apego excessivo à forma e ele fez só o cara crachá, né? Ele disse, tem aqui o nome exibição de documento? Tem não, então não cabe. E aí, naturalmente, felizmente, né? Se não naturalmente, mas pelo menos felizmente, no STJ essa decisão foi revista. O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 927 do Código Civil, que trata sobre responsabilidade civil. É aquele artigo que diz que aquele que por ato ilícito causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Esse julgado ele trata sobre direito consumerista e ele trata, na verdade, sobre uma aplicação da teoria do desvio produtivo. E é um julgado interessante porque ele trata sobre a tutela coletiva desse direito. O destaque ficou da seguinte forma: a inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso na espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, é apta a configurar danos morais coletivos. O que essa teoria do desvio produtivo reconhece? Ela reconhece que, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade onde o tempo é algo que tem muito valor, e como tem valor, viu, o tempo. Então, para essa teoria, o próprio fato do consumidor perder seu tempo de uma forma desmedida, esse tempo desperdiçado, ele, por si, já é apto a causar um dano moral. Claro que aqui em situações extremas. Então, por exemplo, imagina aquele indivíduo que vai pagar uma conta no banco e ele passa ali 10 horas, 6, 7 horas para pagar essa conta no banco, e ainda não consegue, tem que voltar no outro dia, e aí passa mais 4 horas, e aí volta para casa, enfim. Aquele indivíduo que, por exemplo, teve um problema no carro, acabou de comprar um carro novo, aí o carro chegou com problema, voltou na autorizada, e aí demorou ali, sei lá, ele teve que ir 10 vezes dentro do período de vários meses para poder conseguir o conserto desse carro. Então, assim, em situações extremas, excepcionais, o STJ já adotou essa teoria do desvio produtivo, concedendo danos morais a consumidores lesados pela perda do tempo útil das suas vidas em virtude de situações provocadas por empresas. E aí surgiu um debate porque muitos municípios passaram a trazer legislações onde se estabelecia um tempo máximo de espera em filas de banco. Então, salvo o melhor juízo, o município de Fortaleza, por exemplo, possui uma legislação nesse sentido. Então, assim, vários municípios pelo Brasil têm legislações que trazem o tempo máximo que o indivíduo pode passar na fila do banco. E aí, por conta disso, surgiu uma tese, muitos advogados passaram a postular danos morais quando esse tempo máximo previsto na legislação municipal era ultrapassado.
Então, em muitas ações individuais se pleiteou dano moral por conta dessa situação. E aí o judiciário entendeu que a mera invocação de legislação municipal, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Esse é o primeiro ponto. Então, em uma ação individual, você não vai receber danos morais simplesmente por ter ficado mais tempo na fila do banco do que aquele tempo que está previsto na legislação municipal. Só que aqui, nesse julgado, o STJ trouxe uma ótica diferente. Por quê? Porque aqui não era uma ação individual, aqui era uma ação coletiva e aqui não se pleiteava danos morais individuais, aqui se pleiteava danos morais coletivos. Então, sob uma ótica coletiva, sob uma ótica vendo isso aqui, não mais como uma situação isolada, mas como uma situação generalizada, o STJ decidiu que esse descumprimento reiterado e generalizado dessa legislação municipal já seria, sim, apto a gerar dano moral coletivo. Então, veja bem como é diferente. Eu, Bruno, vou até a fila do banco e passei lá mais tempo do que estava na legislação municipal. Isso, por si só, vai causar um dano moral para mim? Eu vou ter direito de ser indenizado? Não. Mas, por outro lado, caso se demonstre, e aí uma ação coletiva naturalmente é o melhor local para isso, caso se demonstre que existe ali uma lesão que é generalizada, que é um problema realmente estrutural, aí sim já se é apto a gerar dano moral coletivo esse descumprimento generalizado realmente da legislação municipal. E aqui nesse caso concreto, especificamente, se demonstrou que essa demora excessiva, reiterada, era devida, sobretudo, à existência de caixas eletrônicos inoperantes, à falta de numerário, né? Então, por exemplo, não tinha dinheiro suficiente, mesmo naqueles caixas operantes não tinha dinheiro para saque, a título de exemplo, dentre outros pontos de estrutura realmente. Então, se mostrou ali que houve uma negligência de fato da instituição bancária e que nessa situação concreta, haveria sim um dano moral coletivo. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 99, inciso 2 da Lei de Falências, e o destaque ficou assim: em não havendo protesto por falta de pagamento, o termo inicial na autofalência deverá ser fixado em até 90 dias antes da distribuição do pedido. Aí você pergunta, né? O que raios é termo inicial da falência? Para que serve isso? Com o que é que se come? Enfim, que negócio estranho é esse? Que língua estranha é essa? Vamos lá. O termo inicial da falência basicamente é aquele dia a partir do qual se considera que o indivíduo está falido. É basicamente isso. Qual a importância prática disso? A importância prática é que lá no artigo 129 da Lei 8.101, você vai perceber que existe a determinação de hipótese de ineficácia perante os credores de negócios jurídicos praticados após o termo legal da falência. Então, o artigo 129 ele vai trazer algumas situações, alguns negócios jurídicos que, se praticados após o termo inicial da falência, esses negócios jurídicos são considerados ineficazes perante os credores. Então, é para isso que serve, é esse o objetivo desse termo inicial da falência. E aí, mais na frente, a gente vai voltar para esse artigo 129 e a gente vai ver que o artigo 129, ele traz hipóteses em que a ineficácia é decorrente desse período, né, após o termo inicial da falência, são as hipóteses lá do inciso 1, 2 e 3, mas a gente vai ver que também existem outras hipóteses que não estão relacionadas ao termo legal da falência. E aí, como é que se define desse termo inicial da falência? Existem dois sistemas. O primeiro sistema é o judicial, que é aquele que cabe ao juiz, com base nos fatos, determinar qual é o termo inicial da falência. E o segundo sistema é o sistema legal, que é quando a lei já indica qual é o termo inicial da falência. E, meus amigos, o sistema adotado pelo Brasil é o sistema legal, segundo previsão
lá do artigo 199, não, desculpa, do artigo 99 da Lei de Falências. E aí, qual é esse termo? Está lá no 99, inciso 2. O termo inicial ele pode ser até 90 dias antes do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Então, o indivíduo que agora é falido, ele teve algum protesto antes da falência por falta de pagamento, você pode pegar o primeiro protesto que ele sofreu e trazer até 90 dias antes desse primeiro protesto, o termo inicial da falência. Ele não teve nenhum protesto por falta de pagamento, então vai ser até 90 dias antes do pedido de falência. Se a falência tivesse sido precedida, por exemplo, de uma recuperação judicial, até 90 dias antes do pedido de recuperação judicial. É assim que se determina. E aí eu vou recomendar que você leia o artigo 129 com muito cuidado. Inclusive, você pode pegar o nosso material escrito, porque lá a gente trouxe de uma forma destrinchada o artigo 129 e todos os seus incisos. E aí você vai perceber o quê? Que o artigo 129, os incisos 1 a 3, vão tratar daquelas situações de ineficácia que estão ligadas ao termo da falência. Então, por exemplo, é ineficaz, né, em relação à massa falida, ter ou não o contratante conhecimento do estado de crise financeira, econômico-financeira do devedor, seja ou não a intenção deste fraudar credores. A inciso 2, aqui a título de exemplo, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis dentro do prazo do termo legal, por qualquer forma que não seja prevista no contrato. Então, o falido pagou aquela dívida de qualquer forma diferente da que está prevista no contrato, esse pagamento ele é ineficaz perante os demais credores, ainda que não se demonstre ali a intenção de fraudar ou qualquer outra questão. Então, os 3 incisos eles vão tratar desse termo da falência. O inciso 4 e o 5, eles já não tratam do termo da falência, eles tratam do tal do período suspeito, que não é nem uma nomenclatura unânime entre os doutrinadores. Não existe uma crítica muito grande a esse termo período suspeito. Mas esse período suspeito seria um período de 2 anos, e aqui no artigo 129, inciso 4, ele diz, por exemplo, que, lembrando lá que o caput fala que são ineficazes, né, perante a massa falida, tem ou não o contratante conhecimento do estado de crise, e seja ou não a intenção deste fraudar credores. Inciso 4, a prática de atos a título gratuito, desde 2 anos antes da decretação da falência. Inciso 5, a renúncia de herança ou legado, 2 anos, até 2 anos antes da decretação da falência. Então, nesses 2 casos aqui, não é tão somente aquele ato praticado após o termo da falência, mas também aqueles atos praticados 2 anos antes, porque veja só, o indivíduo está rejeitando o dinheiro, né? Está rejeitando dinheiro ou bens, aquele ato praticado a título gratuito. O indivíduo está rejeitando a herança, está rejeitando o legado. Então, por que ele está fazendo isso? 2 anos depois ele faliu, que estranho, né? Então, realmente, esses atos são ineficazes perante a massa falida, né? O inciso 6, por sua vez, ele traz uma hipótese em que sequer existe prazo. Então, olha só, havendo a transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver seu passivo, salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição dos credores após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial de registro de títulos e documentos. Então, por exemplo, aquele empresário, ele vai vender ou transferir o estabelecimento comercial e ele tem dívidas, e se ele vender esse estabelecimento, ele não vai ficar com bem suficiente nem para cobrir essas dívidas, então, nesse caso, ele precisa necessariamente notificar todos os credores. E esses credores, eles têm 30 dias para se opor a essa venda. Ah, Bruno, mas
ele só entrou em falência 20 anos depois. Aqui não tem nada a ver com falência. Aqui, se ele fez isso, né, que se ele fez isso, não tem questão de prazo em relação à falência, não tem que se olhar termo de falência, não tem que se olhar período suspeito, nada disso. E o inciso 7º, ele traz uma hipótese que é de ineficácia após a decretação da falência. Olha só, os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se já tiver havido prenotação anterior. Então, falido aqui está doando ou vendendo propriedade depois da decretação da falência, né? Também uma causa de ineficácia. Então, agora vamos aqui para o caso concreto, que um caso concreto adaptado, né, naturalmente, mas que é semelhante ao que espelhou esse destaque do julgado. A empresa ABCSA pediu falência. Então, aqui é a autofalência, né? Foi ela mesma que pediu. Como a referida empresa não tinha sofrido nenhum protesto por falta de pagamento, o termo inicial da falência foi determinado como 90 dias antes do pedido de falência. Então, aqui a gente já vai para aquele ponto lá do destaque, né? Tá certo essa fixação? Tá certinho, né? Não teve protesto por falta de pagamento, então o termo inicial vai ser até 90 dias antes do pedido de falência, e o juiz fixou que foi 90 dias antes do pedido de falência. Perfeito. O José, por sua vez, que era credor da ABCSA, ele questionou o referido termo, alegando que a empresa tinha se desfeito de bens que compunham o seu principal estabelecimento em prazo anterior aos referidos 90 dias, desculpa. Então, vamos dizer que um ano antes, ou mesmo 2 anos antes, a empresa ABCSA se desfez, vendeu o seu estabelecimento comercial. E aí, o pedido de José, ele deve ser acolhido? Não, ele não deve ser acolhido. Por quê? Porque a fixação do termo inicial, ele foi feito de acordo com a diretriz legal. E como é que fica esse caso aqui? Então, os credores eles ficam no prejuízo necessariamente, não tem nada que se possa fazer? Não, não é isso. É porque, na verdade, essa hipótese aqui é a do 129, inciso 6, que é aquela que nem sequer é necessário, nem sequer existe uma limitação temporal, que é aquela que eu li para vocês, ó. A venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo legal de 30 dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados judicialmente pelo oficial de registros de títulos e documentos. Então, na verdade, esse caso aí, ele não vai ter relação com o termo da falência. Ele vai ter que se verificar, na verdade, se naquele momento em que houve a transferência do estabelecimento, foi feito corretamente esse procedimento de notificação para que os credores tivessem ali o prazo de 30 dias para se opor à alienação desse estabelecimento comercial. Então, na verdade, aqui não se trata de questionar o termo inicial, o termo da falência. O último julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal e foi inserido lá no finalzinho do artigo 23, que trata sobre inquérito policial, mas é porque lá nesse finalzinho a gente tem uma tabelinha que trata sobre o PIC, que são os procedimentos investigatórios criminais instaurados pelo Ministério Público. Então, o que é esse PIC, né? O que é o procedimento investigatório criminal? Isso é possível? Em primeiro lugar, é possível sim, o Ministério Público ele pode instaurar procedimentos investigatórios criminais. Essa possibilidade está lá na tese de repercussão geral, tema 184 do STF. Então, ali se reconheceu realmente a possibilidade de o Ministério Público, por conta própria, por autoridade própria, por prazo razoável, proceder a investigações de natureza penal. Esses PICs,
né, procedimentos investigatórios criminais, eles são instaurados pelo Ministério Público, eles têm uma natureza realmente de inquérito e eles se submetem ao controle jurisdicional do sistema acusatório previsto no Código de Processo Penal, especialmente em relação às garantias dos direitos fundamentais dos investigados. A fundamentação legal para essa possibilidade de instauração dos procedimentos investigatórios criminais pelo Ministério Público está lá no artigo 26 da Lei 8625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e também lá no artigo 8º, inciso 5º, da Lei Complementar 75, que é o Estatuto do MPU. E a regulamentação do tema está na Resolução 181 do CNMP. Então, caso você queira se aprofundar na matéria, está aí onde você deve ir, Resolução 181 do CNMP. Só que aí o que aconteceu aqui no caso concreto? Existia um procedimento que já estava em curso perante o STF, era um procedimento sigiloso. E nesse procedimento sigiloso, um membro do Ministério Público se utilizou de uma peça processual sigilosa de um procedimento que estava em curso perante o STF e, com base, utilizando-se dessa peça processual sigilosa, ele deu início a uma investigação criminal, a um procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. Isso é possível? Isso não é possível e, na verdade, isso pode inclusive configurar um abuso de autoridade. Olha só como um trechinho aqui do julgado. A utilização indevida de peça sigilosa obtida em procedimento em curso no STF para abertura de procedimento investigatório criminal autônomo, com o objetivo de apuração dos mesmos fatos já investigados naquela corte, configura patente abuso de autoridade, ferindo a garantia constitucional do investigado de ser submetido a processo perante a autoridade competente. Então, veja bem, o membro do Ministério Público, naquele caso, ele pegou uma peça sigilosa e deu início à investigação autônoma, e nesse caso, além da configuração ali possível de um abuso de autoridade, ainda se fala em um vício de competência. Porque, na verdade, se esse procedimento ele estava correndo ali no âmbito do STF, era porque certamente existia ali, por exemplo, alguma autoridade com foro por prerrogativa de função. Então, enfim, não seria possível, nesse tipo de caso, que a investigação corresse no âmbito exclusivamente do Ministério Público, sem que existisse uma supervisão do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a todos vocês que ouviram até o fim. Agradeço demais àqueles que estão compartilhando com os amigos essa novidade, que são os podcasts, que estão dando feedback para a gente no inbox, mandando mensagem nas redes sociais. E mesmo aquelas críticas construtivas ou aquelas sugestões, eu agradeço muito, agradeço verdadeiramente quando elas chegam. E mais uma vez eu faço aquele convite que eu sempre faço a você que ainda não conhece o Clube da Lei, que ainda não faz parte do nosso clube, a conhecer, a fazer lá o cadastro gratuito na nossa plataforma para você conhecer os materiais, a acompanhar o nosso drive, onde você vai encontrar os materiais gratuitos também, os informativos, para que você conheça esse método de estudo que procura realmente trazer uma contextualização do estudo de lei seca e jurisprudência, tentando fugir daquele estudo meramente de decoreba. Lembrando a vocês também que estamos na Semana do Consumidor, então tem uma oferta especial vigente até a sexta-feira, dia 18, para todos aqueles que resolverem fazer o plano anual do Clube da Lei. Então, se você ainda não é nosso membro, vai lá, aproveita essa oportunidade, que eu estou te aguardando aqui no nosso clube. Pois por hoje foi isso, até a próxima, um grande abraço.